Ele a colocou no chão com cuidado, e Tess puxou o braço dele com ansiedade, como se tivesse medo de que ele fosse se mover cedo demais. Ele só conhece algumas palavras de encantamento, pedaços que ouviu enquanto nos torturava e interrogava. A verdadeira relíquia sagrada está escondida num lugar secreto, um lugar que só nós conhecemos. Você veio até aqui porque Priestes Laosa pediu, não foi? Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela implorava, com a voz tremendo de desespero. Quando essa batalha acabar, eu vou te contar onde a relíquia sagrada está escondida. Então, por favor, acabe com isso. Faça tudo isso parar. Ela parou ali, sem conseguir mais se segurar, e terminou o resto do apelo em meio ao choro. O sofrimento do nosso povo. Jin Hunkandel não disse nada, mas o silêncio em seu rosto mostrava que ele entendia e compartilhava aquela dor. Então ele voltou os olhos para o rosto de Muronzipri, tão distorcido pela raiva que parecia quase grotesco. A expressão no seu rosto agora está muito divertida, Muronzipri. Você deve estar chocado ao perceber que Tess me escolheu. Ele ergueu a espada, enquanto o pássaro azul atrás dele ainda espalhava sua proteção sobre suas costas como um escudo vivo. Armadilhas mágicas, esses olhos demoníacos nojentos e todos os truques traiçoeiros que você preparou, finalmente já usou tudo? Por que isso termina aqui? O jogo acabou agora. Os olhos dele brilharam friamente enquanto apontava a ponta da espada direto para Muronzipri e declarava com certeza absoluta, chegou a hora de os portões do inferno se abrirem e receberem você. Muronzipri hesitou por um brevíssimo instante, e então sua boca se abriu devagar, como se ele já não conseguisse segurar a loucura fervendo dentro dele. Inferno, repetiu ele, quase rindo no meio da fúria. Então bateu o cajado contra o chão e rosnou, seu desgraçado arrogante. Na mesma hora, uma violenta onda de magia roxa explodiu para fora, densa e sinistra, enquanto uma força mágica esmagadora era invocada ao redor dele. Eu já fui amante da bruxa Eluron, gritou ele, com a voz subindo em orgulho maníaco, como se só isso já provasse sua grandeza. Os olhos dele estavam pálidos de raiva, quase brancos de loucura. E eu também fui o homem que teve a honra de erguer um brinde com o próprio rei do Mar Sombrio. Um vórtice roxo gigante se abriu atrás dele, girando cada vez mais largo, como se fosse engolir o campo de batalha inteiro. De dentro dele, um buraco negro sem fim pareceu se abrir atrás de Muronzipri. Ele ficou diante do cajado, com o corpo machucado e meio destruído ainda de pé, se recusando a cair apesar de todo o dano que tinha sofrido. Seu corpo já tinha chegado ao limite, coberto de ferimentos e quase quebrado, mas ele continuava ali só pela força da raiva e da obsessão. Seu rosto tremia de uma raiva inútil e feia enquanto ele gritava com toda a força dos pulmões, com a voz falhando de tanto esforço. Você falou inferno, não foi? Berrou de volta. Então agora vai ver com seus próprios olhos. Jin Hunkandel apenas franziu a testa, observando aquela loucura teatral do homem com irritação crescente. Então o buraco negro começou a puxar tudo para dentro com uma força assustadora. O insano Muronzipri gritou descontrolado, você está prestes a aprender como é o verdadeiro inferno. Do outro lado, Tess abriu bem a boca enquanto uma energia de fogo azul se reunia no fundo dela, se condensando em algo muito mais perigoso do que antes. Ao mesmo tempo, Muronzipri estendeu a mão como se fosse atacar com aquele poder terrível no instante seguinte. As chamas avançaram direto contra ele. Ele foi queimado com tanta violência que parecia à beira de perder a sanidade, e mesmo assim continuou rangendo os dentes e suportando aquilo. Isso é fogo do inferno? Mesmo sofrendo, ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. O pássaro continuou cuspindo fogo sem piedade, implacável e furioso. Ele olhou para aquilo através das chamas e chamou, incrédulo, Tess. Por um momento, ele pensou, Tess está com raiva? Então voltou a olhar para Muronzipri, com as sobrancelhas cerradas ao sentir algo profundamente perturbador naquele feitiço. Atrás dele, uma explosão violenta ecoou de repente, rasgando o ar e sacudindo toda a cena. Era Muraka. Ele aterrissou bem na frente de Jin Hunkandel, com os dentes cerrados de raiva evidente. Jin Hunkandel, ainda confuso com o aparecimento repentino dele, perguntou na hora,
Murakan? E os nativos? Murakan virou a cabeça bruscamente para ele e respondeu sem demora, tirei todos em segurança. Então seu tom ficou mais sombrio. Aquele feitiço de agora é o feitiço de possessão do rei demônio Orgal. Enquanto isso, Muron Zipli ainda segurava desesperadamente o escudo contra as chamas do fogo infernal. Murakan gritou um aviso no meio do caos. Enquanto Tess ainda estiver interferindo nisso, você tem que parar esse feitiço rápido. Jinhun Kandel se endireitou e fixou os olhos nas chamas à frente. Murakan continuou, com a voz urgente e cortante. Reúna sua aura sombria, envolva sua espada com ela e ataque com tudo que você tem. Naquele exato momento, Jinhun Kandel também puxou de volta seu próprio fluxo de energia sombria, cerrando os dentes enquanto se preparava. Para o ataque, Murakan lançou sua energia para frente em um único movimento feroz, mandando tudo direto para a escuridão giratória. Ela foi engolida imediatamente pelo buraco negro. Garoto, agora, ordenou Murakan, com a voz estourando pelo campo de batalha como um estalo de chicote. De pé sobre a aura sombria que ele mesmo tinha criado, Murakan o incentivou de novo. Pisa na aura sombria e corre. Agora, antes que feche. Jinhun Kandel apertou ainda mais a espada agora coberta de aura sombria, com o rosto ficando sério e focado enquanto avançava. Atrás dele, Murakan gritou, corta a porta sem espaço. A ordem soou em seus ouvidos como um último empurrão. Por um único instante, sua mente ficou completamente em branco, como se a pressão daquele momento tivesse apagado qualquer outro pensamento. Jinhun Kandel de repente apertou o peito e tossiu um bocado de sangue. Droga, as palavras mal saíram. Isso está horrível. Mesmo assim, ele lutou para erguer a cabeça outra vez em meio à dor. Sua visão já tinha ficado turva, com o mundo ao redor se borrando nas bordas enquanto seu corpo começava a falhar. A reação da mana o atingiu de uma vez, violenta e sem piedade. Ao mesmo tempo, a energia do fogo infernal estava começando a enfraquecer. Não consigo manter Tess por muito mais tempo, percebeu, e o pensamento veio com uma urgência pesada. Do outro lado, Muron Zipli também percebeu a mudança. Ele mostrou os dentes e sorriu, com aquele sorriso perverso se abrindo pelo rosto como se finalmente tivesse encontrado sua chance. Então uma voz ecoou, profunda e terrível, como algo surgindo direto do próprio inferno. Chegou a hora. Jinhun Kandel congelou, com os olhos arregalados ao ouvir aquilo. Gritos ecoaram pelo ar. Minha vida gloriosa e solitária vai terminar sob a lâmina da estrela de Eluron. Enquanto berrava aquelas palavras insanas, um círculo mágico brilhante de invocação se abriu sob ele. O insano Muron Zipli riu com orgulho, com a voz tremendo de êxtase distorcido. E eu vou me tornar aquele que toda a criação vai adorar diante dos portões do inferno. Jinhun Kandel cerrou os dentes mais uma vez, com o sangue ainda escorrendo enquanto ele se forçava a continuar de pé em meio à agonia. Sua mão apertou ainda mais o cabo da espada, se recusando a soltar de qualquer jeito, por mais que seu corpo tremesse. Murakan viu Jin daquele jeito e franziu profundamente a testa, voltando o olhar para ele com preocupação crescente à medida que a situação ficava ainda mais perigosa. Então Jinhun Kandel fez seu movimento sem a menor hesitação. Ele saltou com decisão, ergueu a espada bem acima da cabeça e cerrou os dentes com tanta força que parecia que iam quebrar. Naquele instante, um pensamento passou por sua mente. Mesmo que eu balanceie esta espada mais 100.000 vezes, tudo ainda vai voltar para o mesmo começo. Na ponta da lâmina negra, a aura sombria se reuniu em um único ponto afiado como navalha. Então, no fim, tudo ainda acabaria do mesmo jeito que no começo. Com essa percepção firmada no fundo de si, Jinhun Kandel baixou a espada. A aura sombria tinha sido completamente comprimida na lâmina, e ele despejou até o último pedaço de vontade, foco e intenção assassina naquele único golpe descendente. Os olhos dele se arregalaram enquanto se entregava totalmente ao golpe, sem deixar espaço para dúvida nem recuo. Do outro lado, os olhos de Muron Zipli também se abriram de repente, alarmados. Eles estavam cheios de medo puro, e então o corte desabou antes que ele pudesse sequer reagir direito.
Para o choque absoluto de Murron-Zipli, Jin Hunkandel cortou direto a formação mágica. No mesmo instante, a lâmina também atravessou Murron-Zipli, rasgando seu corpo enquanto o sangue explodia e se espalhava pelo ar. Jin Hunkandel caiu de volta no chão, aterrissando com força depois do golpe. Fragmentos da formação mágica destruída voaram para todos os lados como vidro quebrado. Mesmo assim, Murron-Zipli ainda não tinha entendido totalmente o que aconteceu. Seus olhos ficaram arregalados, congelados em descrença, enquanto o sangue jorrava descontrolado dos cortes devastadores em seu corpo. Uma explosão ensurdecedora ecoou, carregando tanto relâmpagos crepitantes quanto uma energia sombria violenta. Em apenas poucos segundos, incontáveis rachaduras se espalharam pelos restos do feitiço como uma teia se partindo. A matriz, justamente aquela na qual Murron-Zipli tinha despejado toda a sua magia, foi destruída num instante. Seus fragmentos continuaram caindo um após o outro, despencando pelo ar sem qualquer força. A essa altura, ele tinha perdido completamente a capacidade de se defender. Seu rosto empalideceu, e sua boca ficou aberta sem que palavra nenhuma saísse. Então um clarão repentino fez seus olhos se arregalarem ainda mais de choque. Seu corpo inteiro congelou no lugar, como se o próprio terror o tivesse pregado ali onde estava. Uma chama verde se acendeu de repente e avançou contra ele com uma força esmagadora, selvagem e feroz, como se quisesse apagar de vez o que restava dele. Quando a chama finalmente começou a se apagar, ela se dispersou no vazio ao redor. Tudo o que restou foi o corpo carbonizado de Murron-Zipli, ajoelhado no chão em um estado tão destruído que mal parecia humano. A essa altura, Murron-Zipli já não conseguia fazer nada além de soltar alguns poucos suspiros fracos e quebrados. Cada respiração saía pesada e superficial. Seu aperto afrouxou, e o cajado em sua mão ficou mais visível. Jin Hunkandel olhava para ele ainda ofegante, com as próprias mãos se recusando a soltar a espada. A energia sombria envolvendo a lâmina também começava a desaparecer pouco a pouco. A espada foi soltando devagar os últimos vestígios da aura sombria, como se até aquele poder violento finalmente tivesse chegado ao limite. Jin Hunkandel se lembrou do exato momento em que segurou a espada e se preparou para atacar Murron-Zipli, e de repente sentiu que algo tinha sido diferente. Havia alguma coisa normal na sombra negra e na aura sombria que ela liberava. Não só isso, ele percebeu que era a primeira vez que sentia algo tão estranho e desconhecido ao usar seu poder. E por um breve instante, um pensamento surgiu em sua mente. Será que aquilo foi um fragmento do Sword Heart? Então ele se forçou a voltar à realidade e voltou a olhar para Murron-Zipli mais uma vez. No topo do cajado que Murron-Zipli ainda segurava enquanto desabava no chão, uma luz verde começou a brilhar fracamente, mas de forma clara. Os olhos de Jin Hunkandel se arregalaram, e sua boca se abriu levemente enquanto ele encarava aquilo, sem conseguir acreditar no que estava vendo mesmo depois de tudo o que tinha acabado de acontecer. Mesmo naquele estado, Murron-Zipli ainda conseguiu estender a mão e levantar o cajado, forçando Jin Hunkandel a erguer a espada em defesa por puro instinto. Mas bem diante dos olhos de Jin Hunkandel, Murron-Zipli perdeu toda a força e de repente caiu no chão. Seu corpo inteiro se despedaçou em fragmentos minúsculos, se desfazendo como cinza frágil. Só o cajado permaneceu intacto, inalterado e estranhamente inteiro, exatamente como antes. A batalha finalmente tinha acabado. Os nervos que estavam tensionados no peito de Jin Hunkandel enfim começaram a relaxar, e as palavras que saíram de sua boca vieram quebradas e instáveis. Acabou. No momento em que terminou de dizer isso, ele não conseguiu mais aguentar. O cansaço que vinha se acumulando dentro dele desabou de uma vez sobre seu corpo, e ele caiu ali mesmo. À distância, Murakan e Tess viram ele cair. No instante seguinte, Murakan correu até lá com toda a velocidade. Ele chegou ao lado de Jin Hunkandel e gritou, "Garoto!" Mas, quando o alcançou, Jin Hunkandel já estava inconsciente. No meio da chuva, um pensamento ecoou em sua mente enfraquecida. O cajado mágico usado pelo mestre da torre mágica Zipli tem uma função muito especial por causa de uma pequena runa entalhada na ponta. O que exatamente essa runa faz?
Quando alguém balança aquele cajado, a runa é ativada e envia um sinal de socorro para algum lugar dentro da torre mágica deles. Então isso quer dizer que a gente não pode baixar a guarda nem por um segundo, certo? Logo em seguida, quase de imediato, a voz de Murakami puxou Jin Hunkandel de volta daquele torpor. Acorda! Ao ouvir esse chamado, como se algo no fundo dele tivesse reagido por instinto, Jin Hunkandel abriu os olhos de repente. A primeira coisa que ele viu foi Murakami, que parecia já estar esperando fazia um tempo, agachado à sua frente com um pedaço de papel dobrado segurando o que parecia ser um remédio em pó. Ainda atordoado, Jin Hunkandel chamou o nome dele sem acreditar. Murakami apenas respondeu com seu tom casual de sempre. Você acordou, garoto. Então, antes que Jin Hunkandel conseguisse sequer se recompor, Murakami enfiou aquele monte de pó direto em sua boca. Se acordou, então engole isso. Os olhos de Jin Hunkandel se arregalaram de surpresa, e ele não conseguiu deixar de desconfiar daquele pó que tinha acabado de ser forçado goela abaixo. O que é isso? Então uma sensação aguda e horrível raspou sua garganta, fazendo-o tossir seco várias vezes. Quase na mesma hora, ele tossiu um bocado de sangue preto e espesso, e a visão daquilo o deixou profundamente confuso. Murakami começou a explicar na mesma hora. Você quase morreu por causa da reação da mana. O que você acabou de engolir foi chifre de unicórnio em pó, um remédio especial que funciona absurdamente bem em gente sofrendo reação assim. Jin Hunkandel já conseguia perceber que seu corpo não estava nem de longe tão exausto quanto antes, embora sua mana ainda não tivesse se estabilizado completamente. Definitivamente estou me sentindo muito melhor. Minha mana também se acalmou, mas minha aura sombria e minha aura normal ainda estão completamente desordenadas. Então Kashmir se virou para perguntar sobre a condição de Jin Hunkandel. Jovem mestre Jin Hunkandel, você foi muito bem. Só então Jin Hunkandel percebeu Kashmir ali perto. Lord Kashmir, obrigado. Quando foi que você preparou tudo isso? Mas Kashmir balançou a cabeça e olhou para outra direção. Ah, não fui eu. Seguindo o olhar de Kashmir, Jin Hunkandel viu várias pessoas se aproximando devagar, ajudando umas às outras com cuidado. Eram eles. Ele não conseguia entender por que o remédio em pó tinha ido parar com Dino Jaglum. Quer saber como? Dino Jaglum sorriu e respondeu, eu fui beber com Muron Zipli uma vez e ouvi ele mencionar que guardava uma mistura de chifre de unicórnio em casa. Então, com a ajuda de Tess, eles conseguiram encontrar o chifre de unicórnio. Depois disso, Tess foi buscar pessoalmente. De pé ao lado deles, a garota baixou os olhos por um momento antes de se apresentar formalmente. Permita-me me apresentar direito. Eu sou Latika Mamutika. Por enquanto, estou servindo temporariamente no papel de sacerdotisa no lugar de Lady Laosa. Enquanto falava, seu corpo tremia levemente, com a lembrança de tudo o que tinha acontecido ali ainda fresca e dolorosa. Sob o olhar surpreso de Jin Hunkandel, ela abaixou a cabeça profundamente e agradeceu com toda a sinceridade que tinha, como se fosse carregar essa gratidão até a morte. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca, pelo resto da minha vida. Então ela mencionou o pedido que Laosa tinha feito. A Holy Maiden, Lady Laosa, deve ter pedido para todos vocês virem nos salvar. Sob os olhares atentos de Jin Hunkandel e Murakami, ela continuou com cuidado, mas não simplesmente no sentido literal de nos resgatar. O que ela realmente queria era ajuda para restaurar nossa relíquia sagrada. Ao ouvir isso, a expressão de Jin Hunkandel travou por um instante. Restaurar? Ela está quebrada? Antes que pudesse pensar mais, Murakami interrompeu de repente. Espera. Segura aí um segundo. Murakami levantou uma mão e coçou a cabeça, com um tom abertamente cético. Eu sou um dragão que vive há mais de 3.000 anos, e nem eu nunca ouvi falar de uma relíquia sagrada assim. No começo, achei que era só conversa vazia. Enquanto dizia isso, ele estreitou os olhos, claramente tentando puxar da memória qualquer pedaço de conhecimento antigo que tivesse. Pensando no poder que Muron Zipli tinha acabado de mostrar, Murakami não conseguiu deixar de reagir. A força absurda que aquele louco liberou há pouco foi suficiente para até ele ficar realmente inquieto.
Mas o poder mágico que aquele lunático estava usando agora há pouco estava em outro nível, disse Muraki em voz baixa. Com base no que Tess tinha explicado, ele acreditava que a força de Muron-Zipli não era realmente dele, mas algo emprestado da relíquia sagrada. Então você quer dizer que aquele poder esmagador veio justamente da sua relíquia sagrada? Perguntou ele, estreitando os olhos enquanto tentava entender a situação. Murakan franziu a testa profundamente por um momento, pensou um pouco e depois voltou a olhar para ela. Aquele que possui essa relíquia sagrada, qual era o nome do Deus que o seu povo adora? Sob os olhares atentos dos dois homens à sua frente, ela respondeu com sinceridade, sem tentar esconder nada. O nome dele é Garmund. Mas Murakan nunca tinha ouvido falar de um deus com esse nome, e isso só deixou ele ainda mais curioso. Então ele insistiu. Eu nunca ouvi falar de nenhum deus com esse nome. A que geração de deuses ele pertence? Antes mesmo que Tess pudesse responder, Kashmir chamou a atenção deles a pouca distância dali. Seja qual for a verdade, se isso for real, então precisamos encontrar essa relíquia sagrada e sair daqui o mais rápido possível. Estava claro que ele sentia que aquela área era perigosa demais para ficarem ali por muito tempo. Pode até ser uma região remota, mas ainda está dentro do território da família Zipli. Não dá para saber quando eles vão perceber que algo aconteceu aqui. Quando voltaram a olhar para Tess, ela pareceu um pouco sem jeito ao começar a explicar o verdadeiro problema. Bom, tem uma pequena complicação. Para recuperar a relíquia sagrada, primeiro a gente precisa restaurá-la. E só existe um jeito de fazer isso. Para restaurá-la, precisamos de energia solar para quebrar o selo. Muraka olhou para ela na mesma hora, sem acreditar. Numa noite tão clara e inundada pela luz da lua como aquela, de onde exatamente eles iriam tirar energia solar? Ele levantou a voz sem esconder a confusão. O quê? Estamos no meio da noite. Tess gaguejou um pouco antes de responder. Então, a gente vai ter que esperar até o meio-dia. Depois disso, ela continuou, explicando com cuidado o resto do ritual. Depois, precisamos realizar uma cerimônia junto com todo mundo da tribo. Ou seja, ainda precisamos reunir todos eles aqui. Ao ouvir tudo isso, Murakan coçou a cabeça, frustrado e sem saber o que fazer. Por que isso tudo é tão complicado? A gente precisa terminar antes que a família Zipli perceba alguma coisa. Estava claro que ele não esperava que a situação virasse uma bagunça dessas. Resmungando baixinho, ele disparou com irritação, parem de ficar aí parados e se mexam, insetos. Enquanto isso, Jin Hunkandel ainda estava sentado ali, meio atordoado, quando de repente murmurou baixinho, espera, a família Zipli. A relíquia sagrada. À luz do dia, uma sensação vaga de inquietação continuava em seu peito, mas ele não conseguia entender na hora o que era. Faltava alguma coisa. Algo importante. Ele conseguia sentir isso. Ele começou a juntar tudo o que tinha acontecido e a refazer a lógica com cuidado dentro da cabeça. Tinha certeza de que tinha deixado passar algo crucial, mas a resposta ainda não se encaixava por completo. Muron-Zipli não pode mais fazer nada. Tess acabou com ele. E este é o território mais remoto, praticamente uma borda abandonada do próprio domínio Zipli. Esse pensamento virou a chave que o aproximou da resposta que precisava. Enquanto não houver sinal. No instante em que falou isso em voz alta, todo mundo ali por perto se virou para olhar para ele, surpreso. A torre, disse ele, com a palavra saindo de sua boca como a última peça de um quebra-cabeça se encaixando. Ele se levantou de repente, tão bruscamente que assustou os outros, fechando o punho como se finalmente tivesse entendido tudo. A torre mágica, disse de novo. Muron-Zipli era o mestre de uma das torres mágicas da família Zipli. Muraka respondeu num tom quase despreocupado. E daí? Todo mundo sabe disso. Mas Kashmir, diferente dele, ficou visivelmente abalado com a percepção. Jovem mestre Jin Hunkandel, como isso pode ser? Jin Hunkandel agarrou o cajado sombrio dos restos de Muron-Zipli e disse com firmeza, não temos tempo. Ele se virou, ergueu o cajado, e uma luz azul começou a irradiar dele imediatamente. Então,
com uma expressão sombria no rosto, disse: eles vão chegar muito em breve. Na ponta do cajado, a luz ficou ainda mais forte e mais clara do que antes. Então um único caractere brilhante apareceu acima dele. A letra F surgiu no ar como um aviso. Bem alto no céu noturno, dragões já estavam voando em grupos, cortando a escuridão em grande número. De pé sobre um desses dragões estava um homem misterioso. Era subordinado de Muronzipli, o vice-mestre da 7ª Torre Mágica. Kashmir falou com uma expressão séria. Pela runa registrada, Muronzipli realmente estava agindo como um mestre de magia. Murakan, já irritado, rebateu na hora: explica direito, micróbio. O que exatamente quer dizer esse tal de mestre de magia? Eu não tenho certeza absoluta, admitiu Kashmir, mas já ouvi dizer que, dentro do Conselho dos Mestres das Torres da família Zipli, eles possuem um método para convocar magos mais fracos que estejam sob seu comando. Murakan piscou e perguntou: nossa, então eles também têm truques assim? E os descendentes dessa família? Eles sabem disso também? Kashmir balançou a cabeça de leve. A família Zipli ainda está se desenvolvendo e mudando o tempo todo. Eu não posso dizer com certeza qual é toda a verdade. Jin Hunkandel falou seriamente. Uma vez ouvi a Sister Luna mencionar algo assim quando ela passou por aqui. Então pensou consigo mesmo: graças ao que Murakan disse enquanto eu estava inconsciente, agora finalmente estou preparado. Os mestres das torres não são inimigos comuns, continuou ele em voz solene. Cada torre tem pelo menos 100 magos, e a maioria deles está no nível de 7 estrelas a 9 estrelas. Acima de tudo, precisamos proteger as pessoas daqui. Se eles chegarem em peso, isso vai virar um desastre completo. Nesse momento, alguém perguntou de repente: Lord Kashmir, quanto tempo vai levar para eles chegarem aqui? Kashmir respondeu com uma expressão pesada. Como a 7ª torre fica lá no extremo norte dos 6 continentes, mesmo com um portão de teletransporte, ainda levaria cerca de 2 horas. Jin Hunkandel acariciou o queixo e repetiu o número baixinho para si mesmo. 2 horas, é. Então uma voz arrastada e meio chorosa de repente ecoou alto no meio do grupo, cortando toda a atenção. Vocês estão me interrompendo. Era Jin Hunkandel, mas sua expressão estava completamente séria enquanto continuava: posso pedir um favor a você? Kashmir ficou inquieto e perguntou na mesma hora: jovem mestre, esse plano é mesmo viável? Então Kashmir elevou a voz, sem conseguir esconder o alarme. Até um pequeno atraso pode matar todo mundo aqui, inclusive você. E aquela pessoa é neutra. Você acha que vou ser rejeitado na mesma hora, disse Jin Hunkandel devagar. Mas não precisa se preocupar com isso. Mesmo que se ofendam, ainda assim não vão recusar. Não resta muito tempo, Lord Kashmir. Estou contando com você. As palavras de Jin Hunkandel carregavam tanto peso que Kashmir cerrou os dentes e mergulhou em pensamentos profundos. Então Kashmir finalmente respondeu com determinação firme: entendido. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer isso dar certo. Kashmir colocou a mão no ombro de Jin Hunkandel e deu uma última instrução antes de partir. Então você precisa voltar vivo, jovem mestre Jin Hunkandel. Claro. Assim que respondeu, uma pedra pesada se chocou com força contra o chão ali perto. Murakan bateu as mãos para tirar a poeira e se virou para Tess. Isso deve bastar, disse ele. Tess assentiu na mesma hora e respondeu com educação: sim. Muito obrigada. Bem, então, agora, começou ela, mas de repente percebeu algo e olhou de lado antes de terminar a frase. Então ela se endireitou e disse com clareza: vamos começar a cerimônia agora. As pessoas se reuniram imediatamente e formaram a disposição necessária para o ritual. Murakan cruzou os braços e murmurou: ufa, não sei se a gente consegue mesmo lidar com isso. Atrás dele, Jin Hunkandel permaneceu em silêncio. Quando nenhuma resposta veio de Jin Hunkandel, Murakan virou a cabeça para olhar para trás. Jin Hunkandel tossiu e depois levantou a mão, vendo sangue fresco nela. Acho que exagerei de novo, murmurou. Murakan imediatamente continuou, exasperado. Isso é óbvio,
seu garoto maluco. Quem é que chama os subordinados do inimigo logo depois de matar o mestre deles? Na minha época, se você falhasse, não ia sobrar ninguém para te salvar. Jin Hunkandel pressionou a mão contra a cabeça dolorida e respondeu, eu também contatei Celiac Sipli e Sister Luna. E Lord Kashmir já foi trazer aquela pessoa para cá. Murakan soltou um resmungo de incredulidade. Isso é loucura, querido. A gente está tentando salvar o mundo aqui, mas será que aquele micróbio vai chegar a tempo? Jin Hunkandel virou a cabeça e respondeu com calma, ele está usando um portão de teletransporte. Vai dar certo. Murakan não conseguiu evitar ficar mexido com a confiança na voz dele. Mas se aquele cara aparecer tarde demais, então somos nós que vamos pagar por isso. Naquele exato momento, um grupo de pessoas usando armaduras de bronze entrou correndo com toda a velocidade. No meio deles, um homem de cabelo branco gritou alto. A vanguarda já localizou as ruínas antigas de Colon. Reportem imediatamente. Depois de ver o homem de cabelo branco, um dos outros rapidamente formou um círculo mágico bem diante dos próprios olhos e gritou, ali. No meio dos soldados de cabelo branco, o mago que estava reportando continuou, os nativos estão no meio de uma cerimônia neste momento. Também há estranhos com eles. Será que são forasteiros que ainda não identificamos? Onde está o mestre? Ao ouvir aquele relatório, o rosto do homem de cabelo branco se fechou na mesma hora, tenso como uma corda prestes a se romper. Vendo aquilo, o homem barbudo entrou na frente rapidamente e disse, Vice-mestre, por favor, se acalme. É possível que eles apenas o tenham feito de refém. Mas Midor Elner já estava tremendo de fúria. Se alguma coisa aconteceu com meu irmão, eu vou fazer cada um deles se ajoelhar diante de mim. Implorar pela morte debaixo do meu pé, ele completou, com a voz tremendo de raiva assassina e uma dor contida por muito pouco. Murakan estreitou os olhos e encarou a distância. Deixa eu ver, 6 dragões parrudos, é? E uns 30 magos com eles. O tom dele ficou mais afiado enquanto avaliava o campo de batalha. Se a coisa piorar, eu vou voltar à minha forma original e lutar eu mesmo. Mas aconteça o que acontecer, a verdadeira força principal da família Zipli vai vir atrás deles. Então ele lançou um olhar para Jin Hunkandel. Garoto, toma cuidado. Jin Hunkandel respondeu em um tom seco. Tá. Eu sei. Naquele momento, Murakan se viu sendo puxado para uma velha lembrança. Droga, isso me lembra os velhos tempos, murmurou ele, com a expressão escurecendo à medida que o passado voltava à tona. O céu costumava ser tranquilo. Então Murakan fechou o punho, com raiva brilhando nos olhos. Seu maldito desgraçado! A ferida que atravessou meu coração 1000 anos atrás ainda dói até hoje. A velha cicatriz nunca tinha realmente se curado. Um poderoso dragão vermelho bateu um pé no chão, e a terra se partiu com um estrondo ensurdecedor, enquanto pedras e terra explodiam para o alto. Logo depois, o grupo Zipli pousou do outro lado de Jin Hunkandel, formando uma linha de pressão e hostilidade bem diante dele. Jin Hunkandel perguntou em voz baixa a Murakan, você reconhece algum dos dragões daquele grupo? Todos parecem dragões de fogo. Murakan os analisou por um instante antes de responder, não. São jovens demais. E não são verdadeiros dragões de fogo, mas dragões vermelhos, uma espécie inferior alinhada ao fogo. Muito provavelmente são todos subordinados de Kadune, acrescentou Murakan, com um tom desdenhoso, mas atento. Midor Elner deu um passo à frente e se apresentou com a voz cheia de fúria contida. Eu sou Midor Elner, vice-mestre da 7ª torre mágica da família Zipli. Onde está o mestre Muron Zipli? Jin Hunkandel respondeu friamente, quem sabe? Eu não vi ele. Ao mesmo tempo, pensou consigo mesmo, nunca ouvi esse nome na minha vida passada. Midor Elner tremia de raiva. Eu não sei por que vocês estão mirando no meu irmão. A personalidade dele era estranha, então era fácil ele fazer inimigos lá fora. Os olhos dele endureceram. Você é um dos cachorros da família Hunkandel. Jin Hunkandel olhou para ele sem o menor traço de medo, e o punho de Midor Elner se fechou ainda mais.
Eu ainda nem exigi que você tirasse sua máscara ou abaixasse sua arma, disse ele, forçando as palavras entre os dentes. Só me responde. Meu irmão ainda está vivo, ele gritou, tremendo violentamente enquanto a emoção o dominava. Estou te perguntando como alguém que compartilha o mesmo sangue que ele. Eu estou implorando. Você também tem família, não tem? Então você entende. Se me contar a verdade, eu não vou encostar neles. Por favor, só me diga. Jim Hunkandel soltou um sorriso frio e debochado. O que você está dizendo é quase engraçado. Uma besta que causou sofrimento a incontáveis outros agora está aqui fazendo cena sobre amor entre irmãos. Para de falar besteira. O rosto de Midor Elner ficou vermelho de fúria. Como ousa? Como aqueles insetos poderiam ser comparados a humanos nobres como a família Zippe? Quando ele começou a lançar uma magia, sua expressão mudou de repente e seus olhos se arregalaram de surpresa. Alguma coisa atrás de Jim Hunkandel começou a brilhar, forte o bastante para chamar a atenção de todo mundo na mesma hora. Parecia quase o formato de uma cabeça humana se formando dentro da luz. Midor Elner encarou aquilo e então murmurou, entendendo tudo, agora eu entendi. Eu cheguei tarde demais. O rosto dele se contorceu. Seus cachorros inúteis nunca seriam fortes o bastante para deixar nenhum arranhão neles sozinhos. Então vocês usaram algum tipo de truque, foi? Rosnou ele, com a suspeita na voz ficando cada vez mais intensa. A fúria dele explodiu de vez. Todas as unidades, preparem-se para atacar. Então ele mudou a ordem na mesma hora. Não matem eles. Capturem eles vivos. Ao comando dele, os subordinados começaram imediatamente a tecer magia, com as mãos se movendo enquanto círculos mágicos floresciam ao redor deles. O grupo inteiro formou círculos mágicos em conjunto em uma onda brilhante de luz. Midor Elner continuou gritando por cima de tudo, deixar eles morrerem rápido demais seria misericórdia. Eles precisam apodrecer lentamente em agonia. Eu vou fazer eles se agarraram às minhas pernas e implorarem pela morte, gritou ele, como um louco. O sangue deles e os gritos deles serão a homenagem que eu vou oferecer ao meu irmão. Jim Hunkandel assistiu a tudo em silêncio e avaliou a situação no coração. Todos eles estão no nível de 8 estrelas. Isso vai ser complicado. Só a pressão já fazia a situação parecer muito mais pesada. Então, dentro daquela luz estranha, a figura de uma mulher sorridente apareceu lentamente, calma e elegante, como se tivesse saído do próprio inverno. Ela olhou para frente e disse com uma voz fria, quase preguiçosa, eu realmente odeio coisas quentes. Midor Elner se virou alarmado e viu magia de gelo se espalhando em sua direção, fria e opressora enquanto avançava pelo campo de batalha. Ela murmurou suavemente, muito bem, vamos ver. No instante seguinte, uma tempestade cega de ataques de gelo avançou contra ele numa saraivada reluzente. Uma mulher de misteriosos saltos pretos se aproximou devagar pelo ar gelado, com cada passo medido e gracioso. Seus cabelos gelados esvoaçavam atrás dela enquanto ela falava em um tom suave e controlado. Eu vim porque ouvi dizer que minha filha deu uma flor para alguém. Então, deixe eu dar uma olhada. Com perfeita elegância, a nobre abanou o leque em sua mão e disse, parece que eu cheguei um pouco tarde, não é? Era Talariz Endorma, a 51ª mestra do Palácio de Gelo, uma figura tão esmagadora que até magia de 8 estrelas podia ser congelada diante dela. Midor Elner congelou no lugar, com o medo aparecendo abertamente em seu rosto pela primeira vez. O ar da área já parecia gelado o suficiente para parar até a respiração, mas a presença que ela emanava era mais fria ainda, mais afiada e impiedosa do que o inverno ao redor. Antes que Midor Elner pudesse entender completamente o que estava acontecendo, o subordinado de barba branca ao lado dele gritou em pânico, a mestra do Palácio de Gelo. A mestra do Palácio de Gelo. Talariz Endorma, ele gritou. Ao ouvir isso, Jim Hunkandel sentiu uma onda de alívio. Parece que Lord Kashmir realmente conseguiu. Murakan, agora claramente impressionado, comentou animado. Então aquela é a mestra do Palácio de Gelo? Ah, não é à toa que isso parece absurdo.
Isso é impressionante, garoto, acrescentou ele com um sorriso. Gelo não é algo que qualquer um pode controlar. Só os verdadeiramente escolhidos têm permissão para dominá-lo. Eu não esperava ver algo assim na era atual, disse ele, soando genuinamente admirado. Então Talariz Endorma virou um pouco a cabeça e falou com uma gentileza casual. Querida, entre e vá descansar agora. Assim que aquelas palavras saíram de seus lábios, a figura infantil desapareceu de vista como se nunca tivesse estado ali. Então Talariz Endorma se virou de novo e sorriu, calma e linda, embora o frio naquele sorriso nunca tivesse realmente desaparecido. Muito bem. A cada passo que ela dava, o chão sob seus pés congelava instantaneamente, espalhando geada pelo campo de batalha. Aqueles passos suaves e elegantes ergueram uma enorme muralha de gelo, alta e imponente o bastante para dominar todo o espaço. Um círculo congelado se formou ao redor de Jin Hunkandel, separando-o completamente do grupo Zipli e o colocando atrás de uma barreira de frio absoluto. A essa altura, Jin Hunkandel já tinha tirado a máscara e abaixado a cabeça educadamente. Talariz Endorma olhou para ele e perguntou, foi você quem recebeu uma flor da minha filha? Jin Hunkandel respondeu com calma, eu sou Jin Hunkandel. Ela fez um pequeno aceno de cabeça e disse, sim, eu já ouvi bastante sobre você. Como você ainda está de pé? Perguntou ela, analisando-o com olhos afiados. Os seus ferimentos externos são uma coisa, mas os seus ferimentos internos são claramente muito mais graves, não são? Jin Hunkandel respondeu como se não fosse nada. Não é um grande problema, senhora. O olhar de Talariz Endorma suavizou com um traço de preocupação. Pelo menos você sabe falar direito, disse ela. Nesse caso, deixe-me te perguntar uma coisa. Então, com o leque, ela ergueu suavemente o queixo de Jin Hunkandel. Foi mesmo você quem matou meu Toike, como era o nome dele mesmo, Alcaro Shenderir? Era esse o nome dele? Jin Hunkandel pensou por um breve momento. Isso aconteceu lá atrás, quando eu ainda cumpria missões como cadete. Pelo visto, Ceres Endorma não foi tão discreta assim no fim das contas. Então, no final, a notícia daquele incidente claramente chegou até Talariz Endorma sem muita dificuldade. Talariz Endorma falou num tom leve, quase brincalhão, eu não pretendo descontar minha raiva em você nem nada disso. De qualquer forma, eu ia lidar com aquele homem cedo ou tarde. Mas me diga, por acaso você conhece algum homem decente que possa me apresentar? Por exemplo, aquele opa aí do seu lado serviria muito bem. Com isso, Muraka apenas deu um sorriso de canto, claramente satisfeito demais consigo mesmo. Você realmente tem um olhar afiado. Os olhos de Talariz Endorma ficaram mais atentos, com um interesse divertido. Nesse caso, opa, que tal nós dois sentarmos para tomar um chá qualquer dia? A voz dela era leve, mas a confiança provocadora ali era impossível de ignorar. Então ela acrescentou casualmente, Ceres Endorma, fique de olho no seu namorado para mim. Sua mãe ainda tem algumas coisinhas para resolver primeiro. Ceres Endorma se assustou na mesma hora em que foi puxada para isso. Namorado? Eu já disse que não é isso. Talariz Endorma inclinou a cabeça e perguntou, então por que você deu uma flor para ele? Ceres Endorma ficou completamente sem saída. Foi para que ninguém se aproximasse dele antes da nossa luta. Só isso. Você parece estar bem ocupado esses dias, disse ela. Jin Hunkandel se permitiu recostar levemente, quase cedendo à estranha calma daquele momento. As coisas têm estado meio caóticas ultimamente. Ceres Endorma continuou. Quando Kashmir apareceu carregando aquela flor, ele parecia um homem pronto para jogar a própria vida fora sem hesitar. Então Ceres Endorma se lembrou do exato momento em que Kashmir ergueu o buquê, com um rosto tenso e a voz mais séria do que de costume. Ele disse, a jovem que deu esta flor está em perigo de morte, ela contou, repetindo as palavras dele o mais claramente que pôde. E depois ele disse, então, por favor, salve ela, minha lady. Até agora, a sinceridade daquele pedido ainda permanecia na memória dela. Ele até acordou minha mãe por causa disso. Ao ouvir isso, a mãe dela mostrou um sorriso provocador, claramente se divertindo com toda a situação.
Você realmente tem bons companheiros, disse Talaris Endorma. Jin Hunkandel fechou um dos olhos por exaustão e respondeu com fraqueza, isso é verdade. Todos eles são bondosos demais comigo. Sinceramente, eu não mereço nenhum deles, incluindo você. Ceres Endorma soltou um suspiro baixo, mas ele carregava mais preocupação do que irritação. Você não precisa me agradecer, disse ela. Eu só odeio ver você se machucar por alguém que não seja eu. Mas, enquanto ainda falava daquele jeito meio sem jeito, Jin Hunkandel de repente cuspiu uma boca cheia de sangue. A expressão de Ceres Endorma mudou na hora. Você está bem? Perguntou ela, alarmada. Por dentro, ela ficou ainda mais abalada. Sangue preto, ele lutou naquele estado? Jin Hunkandel tentou se desculpar, dizendo, eu sim, mas Ceres Endorma cortou ele imediatamente. Não diga mais nenhuma palavra. Então ela abriu rapidamente algum tipo de caixinha pequena que estava carregando. Jin Hunkandel não fazia ideia do que ela estava segurando na mão, mas Ceres Endorma estava claramente abalada enquanto olhava para ele. Pensar que ele teve que continuar lutando até ficar assim, ela odiava aquilo. Lá fora, Talaris Endorma falou em tom zombeteiro. Oh! Seu cabelo não é prateado. Então você não é de sangue puro, é? O rosto de Midor Elner escureceu na mesma hora. Eu sabia que isso não seria fácil, pensou ele. Mesmo assim, avisei a família antes de vir para cá. Se eu só conseguir ganhar tempo bastante, os reforços vão chegar. Então ele levantou a voz e gritou, eu sou Midor Elner, vice-mestre da 7ª Torre Mágica. Exijo saber por que você, governante do Mar do Oeste, está interferindo nos assuntos da família Zipli. A voz dele ecoou de forma cortante pelo campo de batalha, mas por trás daquela ousadia havia uma tensão evidente. Ele estava se forçando a permanecer firme diante de alguém muito acima do nível dele. Talaris Endorma pareceu quase entediada com a pergunta. Os assuntos da família Zipli, repetiu ela. Já faz um tempo desde a última vez que eu me movi pessoalmente. Então por que você não considera que são vocês que estão se metendo nos meus assuntos? Midor Elner tropeçou nas próprias palavras, e Talaris Endorma abanou o leque de leve. Tudo bem. Vou ser misericordiosa. Sumam daqui enquanto ainda podem. Atrás dele, o subordinado de barba branca gritou furioso, mestra do Palácio de Gelo. Como você ousa causar problemas em território de Zipli? Latiu o velho, revoltado a ponto de a voz tremer. Talaris Endorma repetiu lentamente as palavras dele, com o tom ficando ainda mais frio. Território de Zipli? Então é por isso que você se atreve a falar comigo nesse tom. Uma serpente venenosa apareceu de repente atrás de Talaris Endorma, se enrolando num homem de barba branca e prendendo ele no lugar tão rápido que ele congelou de terror. Os olhos dela foram ficando sanguinários aos poucos, e o ar ao redor pareceu ficar mais afiado junto com eles. Cala a boca. O homem de barba branca estava tão furioso que parecia até sair vapor de sua respiração, mas no instante seguinte ele desabou morto no chão, sem nem ter a chance de gritar de novo. Terceiro ancião, gritou Midor Elner, em choque. Então, vendo o que tinha acontecido, ele imediatamente soltou uma nova ordem. Levantem a barreira. Não deixem aquele vento gelado passar. Agora a voz dele estava urgente, sem nenhum vestígio do orgulho de antes. Uma torrente de magia de fogo explodiu quando os magos se moveram juntos. O poder deles se fundiu numa muralha enorme de chamas, densa e violenta o bastante para empurrar o ar congelante enquanto avançava rugindo. Aquela muralha em chamas avançou direto contra Talaris Endorma, mas ela só precisou dar uma banada com o leque, de forma casual, como se estivesse afastando poeira. As chamas que estavam avançando contra ela viraram gelo no ar instantaneamente, congeladas por completo antes mesmo de tocar nela. Rachaduras começaram a se espalhar lentamente pelo fogo congelado. Talaris Endorma olhou para aquilo e provocou os inimigos com um leve sorriso. E então? E agora? Ainda pretendem continuar? Perguntou ela, num tom tão calmo que a humilhação só ficou ainda pior. Midor Elner se recusou a recuar. Mesmo que todos nós morramos aqui, disse ele entre dentes,
ainda se agarrando desesperadamente à própria rebeldia. Um dia o mundo vai esquecer você e o Ice Palace, não nós, declarou ele, embora aquelas palavras soassem mais como teimosia do que convicção. Um pequeno círculo mágico apareceu de repente no ombro de Talarize Endorma, fraco, mas inconfundível. Ela baixou os olhos para aquilo, e no instante seguinte aquele ponto explodiu com um estrondo. Os olhos de Midoriya se arregalaram quando a explosão engoliu o espaço em fumaça e fogo. Ele quase enlouqueceu de triunfo e gritou: "Este é o poder de fogo concedido a mim pelo líder da família. Nem você consegue escapar dele." Mas, antes que pudesse saborear o momento até o fim, sua expressão mudou. Os olhos dele se arregalaram tão de repente que parecia que o corpo inteiro tinha ficado dormente. Uma explosão espacial ondulou de dentro da fumaça espessa e das chamas, e Talarize Endorma saiu ilesa. Keliar lhe deu o poder dele, disse ela friamente. Ele deve valorizar bastante você. Mas parece, continuou ela, com o olhar ficando mais frio a cada segundo, que ele falhou em te ensinar as coisas importantes. Sobre o Ice Palace. HM? Então ela sorriu de leve. Muito bem. Eu mesma vou te ensinar uma lição sobre gelo. Talarize Endorma liberou uma aura esmagadora, e o campo de batalha inteiro pareceu afundar sob aquele frio sufocante. No momento em que Midoriya sentiu aquela pressão, o choque se espalhou pelo rosto dele. Ele sabia que ela era poderosa, mas não nesse nível. Ele lutou desesperadamente contra a magia de Talarize Endorma, tentando impedir que o corpo travasse por completo enquanto o pânico tomava conta da mente dele. Como? Esse pensamento ecoou na cabeça dele em puro terror. Os olhos dele corriam de um lado para o outro, procurando qualquer coisa que ainda pudesse usar. Mas o que ele viu só aumentou ainda mais o medo. Todos os subordinados dele estavam congelados no lugar, incapazes de dar sequer um passo. Talarize Endorma caminhou em direção a ele como um demônio envolto no inverno, com a voz baixa e pesada. Ora, por que você está tão surpreso? O rosto de Midoriya já tinha ficado completamente pálido. Ele olhou para Talarize Endorma com medo estampado no rosto, finalmente sendo obrigado a encarar a lição que ela estava prestes a ensinar. Foi porque a sua armadilha cuidadosamente preparada foi apagada num instante, sem deixar nenhum vestígio? Ou foi porque seu braço explodiu e sumiu antes mesmo de você entender o que aconteceu? Mito olhou, em choque total, para o lugar onde seu braço estava, despedaçado pelo gelo de um jeito tão completo que mal parecia real. Ele piscou várias e várias vezes, incapaz de aceitar o que estava vendo. Eu nem estou sentindo dor. Droga, é exatamente por isso que lidar com magos é um pesadelo. Ela soltou uma risada fria e zombeteira. Seu inimigo está bem na sua frente, e mesmo assim você ainda tem a coragem de olhar para outro lugar? O que é isso, arrogância, ou você é simplesmente tão idiota assim? Nenhum guerreiro de verdade cometeria um erro tão patético no meio de uma luta. Mesmo assim, ele continuava pensando consigo mesmo. Como a diferença entre nós pode ser tão absurda? A culpa é minha. Esquece ganhar tempo. Mesmo que a equipe de apoio chegue, eles só vão ser jogados na boca de um monstro com o qual não tem a menor chance de lidar. Isso é completamente sem saída. Não tem abertura, não tem resposta e não tem como virar isso. Então, sem qualquer aviso, um círculo mágico amarelo floresceu de repente sob o lugar onde ele estava sentado, brilhante e estranho em meio ao caos ao redor. Aos poucos, a vida voltou aos olhos de Mito, e Talarize Endorma não fazia ideia do que diabos estava vendo. Num piscar de olhos, aquele círculo mágico amarelo se expandiu e o envolveu por completo, engolindo seu corpo naquela luz estranha. Então o círculo desapareceu tão de repente quanto surgiu, e Mito sumiu junto com ele. Talarize Endorma estreitou os olhos, claramente pega de surpresa pela primeira vez. O que é isso? Que tipo de truque foi esse? Um instante depois, a expressão dela endureceu, e seu rosto ficou afiado e sério. Uma luz branca brilhou bem alto no céu, forte o bastante para fazer ela erguer o olhar na mesma hora. Ali, ela viu que os magos restantes também estavam deitados dentro daquele mesmo círculo mágico, como se todos tivessem sido reunidos e movidos de uma só vez.
Outro grupo apareceu. Bom trabalho por terem chegado até aqui. Daqui em diante, deixem o resto com a gente. Naquele exato momento, o espaço congelado ao redor deles desapareceu de repente, e essa mudança brusca fez Ceres Endorma parar, confusa. Ela chamou: Mãe, já acabou? Enquanto Talaris Endorma ficava ali, de dentes cerrados, olhando para o céu, até Ceres Endorma ficou sem palavras. Uma gigantesca aeronave flutuava pelo céu acima deles, lançando uma sombra opressora enquanto se movia com uma confiança lenta e assustadora. O Cossack? Aquilo? Muraka murmurou, incrédulo. Aquela era uma das armas que a família Zipli usou durante a guerra. Aquele lunático é realmente tão importante assim para eles? Jin Hunkandel acordou devagar e esfregou a parte de trás da cabeça, ainda abalado. André Zipli, a família Zipli atacou de novo logo depois da morte do vice-patriarca. Agora eles estão se movendo para retaliar por tudo o que fizemos. Jin Hunkandel pensou que a própria aeronave já era um problema em um nível completamente diferente. E as pessoas lá dentro, controlando aquilo, pioravam ainda mais a situação. A White Knight Society, a força de elite mais poderosa do clã Zipli, formada apenas pelos membros mais cuidadosamente selecionados da família. Droga! Desse jeito, eu posso acabar virando nada além de um peso para todo mundo. Talaris Endorma bateu as mãos uma na outra para tirar a poeira e se virou sem hesitar. Eu vou voltar agora. Não tenho a menor intenção de lutar contra aquilo aqui, num lugar como este, se eu puder evitar. Jin Hunkandel, garoto, primeiro eu vou mover os nativos para algum lugar seguro, então se prepara para sair daqui agora mesmo. Antes que ela pudesse continuar, Jin Hunkandel a interrompeu. Não. Até o ritual ser concluído, eu não posso sair deste lugar aconteça o que acontecer. Você está mesmo disposto a arriscar tudo desse jeito, garoto? Eu pareço que estou pedindo permissão? Eu não vim até aqui para ficar parado ouvindo reclamação. Jin Hunkandel se forçou a levantar, com o corpo inteiro tremendo, mas o olhar continuava firme. Se eles não concluírem o ritual agora, então nunca vamos conseguir parar a família Zipli no futuro, e pessoas como eles vão continuar sofrendo e morrendo de novo e de novo. Então, se a gente realmente quer impedir que mais tragédias como essa aconteçam, por favor, me ajude a levar isso até o fim. Talaris Endorma ficou em silêncio, sem saber nem o que responder. Jin Hunkandel apenas ficou ali, esperando a resposta dela sem desviar o olhar. Por fim, os passos dela pararam devagar. 1 hora. Termine absolutamente tudo dentro desse tempo, nem um instante a mais. E quando tudo isso acabar, seus pais e eu vamos sentar e ter uma conversa muito séria sobre isso. Em outro lugar, Tika, a líder, estava rezando junto com seu povo, ao lado dele, enquanto todos se concentravam no ritual com um desespero sincero. Então alguém veio correndo e gritou, alarmado, Tika! Tika! Lord Jin Hunkandel está aqui! Jin Hunkandel chegou respirando com dificuldade. Existe algum jeito de fazer o ritual andar mais rápido? A família Zipli está se preparando para um ataque em grande escala. Tika respondeu com suavidade, embora a tristeza pesasse em sua voz. Por favor, vá embora. Nós sabemos muito bem o que é aquela coisa no céu, e não podemos arrastar você para um perigo ainda maior por nossa causa. Antes de eles descobrirem a localização da relíquia sagrada, não podem nos matar de uma vez. Pelo menos nisso ainda temos uma vantagem, por enquanto. As únicas pessoas que nos ajudaram todo esse tempo foram você e aqueles que estão com você. Obrigada, de verdade. Jin Hunkandel deu um passo à frente e colocou a mão no ombro dela em silêncio. Tika, eu ainda não fiz o bastante por vocês, então não posso desistir aqui. Estou te perguntando mais uma vez. Realmente não existe outro jeito? Tika baixou os olhos e respondeu com tristeza, se Priestes Laoz estivesse aqui, então talvez existisse outra opção. Mas agora, não existe outro caminho. Ceres Endorma deu um passo à frente naquele momento. Laosa, essa pessoa já morreu? Tika balançou a cabeça na mesma hora. Não, ela está viva.
Ela está em Tika neste momento. Os olhos de Ceres Endorma se arregalaram levemente. Sério? Então isso é uma boa notícia. Nesse caso, com essas palavras, ela invocou o Divine Beast Gate sem hesitar nem mais um segundo. Suba. Se ela ainda está viva, então não importa onde esteja, eu mesma posso trazê-la de volta para cá. Talaris Endorma olhou de baixo para cima e soltou um suspiro de incredulidade. Ah, qual é? Agora minha filha está usando uns truques absurdos desses sem nem perguntar antes. Filha, você não está se divertindo demais com isso? Eu não sei exatamente o que ele está planejando, mas eu já dei minha palavra. Eu preciso segurar eles, aconteça o que acontecer. Proteger todos eles das forças mais poderosas da família Zikri por uma hora inteira, essa é a promessa agora. Muraka estalou os dedos com um sorriso, parecendo relaxado até demais. Só isso? Por favor. Isso vai ser moleza. Além disso, não é como se o encontro de um garoto fosse demorar tanto assim. Talaris Endorma olhou para ele, sinceramente tocada apesar de si mesma. Ah, então você está mesmo me ajudando, Dark Dragon? Murakan pareceu sem graça por um momento e limpou a garganta de um jeito meio estranho. Bem, a menos que eu revele que sou um dragão, não posso usar toda a minha força. Talaris Endorma apertou com mais força a espada de gelo e assentiu. Certo, então. Nesse caso, posso pegar emprestado. Suas garras? Nós somos os White Knights da família Zikri. Vamos falar sem rodeios, Ice Palace Master. O anúncio vindo da aeronave ecoou pelo céu, frio e imponente, se espalhando por todo o campo de batalha. Saiam. A figura, completamente coberta da cabeça aos pés, ergueu lentamente 2 dedos, como se estivesse mandando um sinal ou dando um último aviso em silêncio. Se entregarem àquele que matou Muron Zikri e os outros, não vamos transformar isso em algo maior do que já é. Ao ouvir aquela exigência sem vergonha, tanto Murakan quanto a mestra do Ice Palace, Talaris Endorma, só conseguiram encarar aquilo em silêncio por um momento, sem acreditar. Uma lâmina de gelo afiada e congelante respondeu antes mesmo das palavras. Se querem a minha cooperação, então tragam Celiac Zikri aqui primeiro. Talaris Endorma manteve sua posição sem o menor sinal de recuo, com a espada de gelo erguida e apontada diretamente para o céu, firme e fria. Então não tem outro jeito. O White Knight lá em cima respondeu na mesma hora, liberando uma explosão feroz de fogo, como se já esperasse que a conversa terminasse em banho de sangue. O White Knight levantou as 2 mãos para o céu e as juntou, e no instante seguinte formações mágicas milagrosas começaram a surgir uma após a outra no ar. O branco cavaleiro então fechou o punho, e correntes de poder violento transbordaram dele como uma tempestade finalmente se soltando. Então ele gritou com toda a força, esparem-se. Ao ouvir essa ordem, as formações mágicas suspensas no céu dispararam imediatamente uma barragem de ataques poderosos, enchendo o ar com calor, pressão e uma luz ofuscante. Então, como se fossem guiadas por uma única vontade, aquelas correntes de poder se retorceram juntas e viraram uma flecha gigante de fogo, despencando direto em direção a Murakan. Ele já tinha assumido uma postura defensiva, pronto para aguentar aquilo de frente. Aquela corrente furiosa de poder no começo pareceu atravessar direto o corpo do Dark Dragon, mas Murakan se recusou a sair do lugar e suportou a explosão de dentro daquela imensa bola de fogo. Ele ficou ali recebendo todo o calor, mesmo com as 2 mãos e os braços queimados até ficarem negros e quase carbonizados,